Seção 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Artigo 32. O imposto, de competência dos municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do município. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Inciso 1º. Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais. Inciso 2º. Abastecimento de água. Inciso 3º. Sistema de esgotos sanitários. Inciso 4º. Rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Inciso 5º. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Parágrafo 2º. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior. Artigo 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade. Artigo 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. Seção 3. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. Artigo 35. O imposto de competência dos Estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador, inciso 1º, a transmissão a qualquer título da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil. Inciso 2º, a transmissão a qualquer título de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia. Inciso 3º, a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 1º e 2º. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários. Artigo 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior. Inciso 2º. Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Inciso 2º. Quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra. Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso 1º deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. Artigo 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária
ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Parágrafo 1º. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e nos 2 anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. Parágrafo 2º. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior, levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. Parágrafo 3º. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Artigo 39. A alíquota do imposto não excederá os limites fixados em resolução do Senado Federal, que distinguirá, para efeito de aplicação de alíquota mais baixa, as transmissões que atendam à Política Nacional de Habitação. Artigo 40. O montante do imposto é dedutível do devido à União a título do imposto de que trata o artigo 43 sobre o provento decorrente da mesma transmissão. Artigo 41. O imposto compete ao estado da situação do imóvel transmitido ou sobre que versarem os direitos cedidos, mesmo que a mutação patrimonial decorra de sucessão aberta no estrangeiro. Artigo 42. Contribuinte do imposto é qualquer das pessoas na operação tributada, como dispuser a lei. Seção 4. Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Inciso 1º, de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Inciso 2º, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Parágrafo 1º. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. Parágrafo 2º. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Artigo 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e colhimento lhe caibam. Capítulo 4. Impostos sobre a produção e a circulação. Seção 1.
Imposto sobre produtos industrializados. Artigo 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador: inciso 1º, o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira. Inciso 2º, a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51. Inciso 3º, a sua arrematação quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou o aperfeiçoe para o consumo. Artigo 47. A base de cálculo do imposto é, inciso 1º, no caso do inciso 1º do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso 2º do artigo 20, acrescido do montante, a linha A, do imposto sobre a importação, a linha B, das taxas exigidas para a entrada do produto no país, a linha C, dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. Inciso 2º. No caso do inciso 2º do artigo anterior, a linha A, o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria. A linha B, na falta do valor a que se refere a linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do remetente. Inciso 3º. No caso do inciso 3º do artigo anterior, o preço da arrematação. Artigo 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. Artigo 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro estado ou para o Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Artigo 51. Contribuinte do imposto é, inciso 1º, o importador ou quem a lei a ele equiparar, inciso 2º, o industrial ou quem a lei a ele equiparar. Inciso 3º, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior. Inciso 4º, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. Seção 2. Imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Artigos 52 a 58 revogados. Seção 3. Imposto municipal sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Artigos 59 a 62 revogados. Seção 4. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. Artigo 63.
O imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio e seguro e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador: inciso 1º, quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado. Inciso 2º, quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Inciso 3º, quanto às operações de seguro, a sua efetivação pela emissão da apólice ou do documento equivalente, ou recebimento do prêmio na forma da lei aplicável. Inciso 4º, quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão, transmissão, pagamento ou resgate destes na forma da lei aplicável. Parágrafo único. A incidência definida no inciso 1º exclui a definida no inciso 4º e, reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título representativo de uma mesma operação de crédito. Artigo 64. A base de cálculo do imposto é, inciso 1º, quanto às operações de crédito, o montante da obrigação, compreendendo o principal e os juros. Inciso 2º, quanto às operações de câmbio, o respectivo montante em moeda nacional recebido, entregue ou posto à disposição. Inciso 3º, quanto às operações de seguro, o montante